Vamos ao segundo vídeo. Esse segundo vídeo tem o objetivo de falar e discutir sobre o contrato individual do trabalho. Esse contrato individual do trabalho, seu resumo está na transparência 26 em diante, daquele slide que passei para o grupo de alunos. O barulho de fundo eu não posso reclamar, porque a vida da casa da gente continua. E tem alguém aqui do lado, no cômodo ao lado, trabalhando arduamente para que essa casa esteja sempre limpa. Então, eu deixo aqui minhas escusas quanto ao barulho de fundo. Mas vamos ao que interessa, as nossas vacas magras. No que concerne à relação individual do trabalho, quando se fala de relação individual, eu estou falando do indivíduo. Eu estou falando daquele sujeito, daquela pessoa natural com capacidade civil que exercerá uma atividade laborativa. Essa atividade, obviamente, é o objeto do contrato. O que é essa atividade laborativa? É a atividade de transformar, criar, através do esforço físico e intelectual, você cria ou transforma alguma coisa, cujo objeto dessa discussão retorna para você, como trabalhador, em remuneração, em salário, em subsistência. Então, quando se fala do contrato individual do trabalho, nós temos que falar de uma gama de atividades pertinentes à questão laboral, do lavoro, aquilo que vem da atividade intelectual e do exercício físico e mental para a criação e transformação de alguma coisa, com um objetivo maior, que é a minha subsistência enquanto trabalhador. É uma relação de direito privado. Volto aqui a insistir, lá nas primeiras aulas, quando disse que ela é uma relação de direito privado. Por que falo isso? No direito privado, a presunção é que ambas as partes tenham acesso às mesmas leis, às mesmas condições e que haja um interesse da sociedade em manter o equilíbrio dessas relações jurídicas. Quando eu falo do direito público, nós estamos falando de um lado a coisa pública, a coisa de todos, e do outro o indivíduo, o particular. Então haverá sempre um interesse maior pela coisa pública, em detrimento até, de certa forma, com muita reserva nessa expressão, ao interesse do privado. Mas existe uma área de sobreposição desses direitos, que é a relação de direito privado, eminentemente direito privado, como direito do trabalho, só com o interesse, com o foco, com o olhar da sociedade, para que haja efetivamente o equilíbrio nessas relações. E aí há uma sobreposição do direito privado em relação ao direito público, onde ocorrerá, com muita exatidão, a interferência do Estado através da criação de leis que venham a proteger ou equilibrar essas relações. No direito individual, nessa área é conhecido como direito social, nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e as relações de trabalho. Por que há interesse da sociedade em olhar para essas áreas, que são áreas eminentemente de direito privado? Porque a sociedade quer manter o equilíbrio, há um interesse social na manutenção desse equilíbrio, que as relações jurídicas ali existentes sejam relações estáveis e que tragam à sociedade uma paz, uma condição de paz, de justiça não no poder judiciário, de justiça na plenitude da expressão, ok? Voltando ao contrato individual do trabalho, então ele tem, de um lado, a necessidade de regular, de criar regulamentos, regras de convivência na relação existente entre o trabalhador e o empregador, cujo objeto é a atividade laboral. Não esqueçamos aquilo que falamos anteriormente sobre a ciência do direito. O direito é uma ciência que estuda a limitação da conduta do homem na busca do equilíbrio e da paz social. Essas limitações são feitas através de quê? De regras, normas, regras de convivência, normas de convivência, leis que proíbam ou incentivem determinada ação ou incentivem a omissão em determinado fato.
O direito do trabalho, ele está, como disse no início do vídeo, focado, olha, acabou o barulho de fundo, focado nas relações interpessoais no que tange a obrigação do contrato de trabalho, no labor, na atividade produtiva daquele indivíduo cujo objeto é a atividade de trabalho com o objetivo de obter a sua subsistência. Passando então, de forma objetiva, para entender quais são os elementos que compõem o contrato de trabalho. Em primeiro, quando você fala de contrato, você fala de duas partes. A gente tem que dizer quem são essas partes. De um lado eu tenho o empregador. Então o empregador, enquanto parte do contrato de trabalho, quem é que pode ser e se enquadrar na categoria do empregador? É toda pessoa física ou natural, pessoa jurídica ou até mesmo os sujeitos de direito, que são aqueles entes que têm que são despersonalizados, mas existem juridicamente falando e estão presentes nas relações interpessoais. Por exemplo, o espólio, quando a pessoa morre, os bens ficam até serem divididos, eles têm um delta-tempo que fica enquanto ele não é dividido aos seus herdeiros. Esse espólio, ele tem que ter uma gestão. Ele pode ser a pessoa que faleceu, por exemplo, pode ter assinado a carteira de trabalho de um determinado empregado doméstico. Ele continuará com as obrigações vinculadas ao CPF daquela pessoa que faleceu até que seja feita a composição em relação a esse patrimônio. O patrimônio que vai ser gerido pelo espólio, através do inventariante, que será o seu representante legal, ele tem direitos e obrigações. Então ele paga o salário, ele paga os tributos, ele recolhe um fundo de garantia, ele recolhe para a Previdência Social em favor do empregado. Tudo isso é feito em nome do espólio. Então ele, apesar de não ser uma pessoa jurídica, ele é um sujeito de direito e ele, como sujeito de direito, ele gera direitos e obrigações. Ele é obrigado a cumprir e obter algum benefício. O espólio, então, é um exemplo de sujeito de direito que pode ser o sujeito ativo do contrato de trabalho. Outro, a massa falida. Outro, condomínio de edilício, que é um condomínio de prédios, de casas, de terrenos, assim nominado pela legislação, pelo Código Civil de 2003. Condomínio de edilício é um conjunto de pessoas que é dono de uma única propriedade, como um prédio. E essas pessoas administram, através do síndico, essa relação do direito de trabalho, com o porteiro, com o faxineiro, com o assessorista de elevador, e entre outros, que gestor, até o próprio administrador do condomínio, dependendo do padrão do condomínio. Existem condomínios aqui, para vocês terem uma noção, a gente fala em Petrópolis, é um condomínio pequeno, tá lá, de 30, 100 unidades, até 200, mas existem condomínios nas grandes cidades que têm orçamento quase igual a de pequenos municípios, né? Novo Leblon, Nova Ipanema, aqui, né? Você imagina lá em São Paulo, Alphaville, por exemplo, é uma enormidade de valores ali circulando no entorno dessa relação. E existem diversos funcionários, diversos contratos feitos. Bom, então nós sabemos, resumindo, que o empregador poderá ser pessoa natural, com capacidade civil, pessoa jurídica ou sujeito de direito. Há uma possibilidade, inclusive, do empregador ser uma pessoa natural sem capacidade civil. É uma exceção à regra, mas é possível. Por quê? Porque pode ser um menor de idade que herde aquele determinado patrimônio, e entre eles conclui-se o inventário e toda a despesa é feita em nome do menor através de de tutores. O tutor é o representante legal, sejam os pais, sejam os tutores legais constituídos judicialmente. Então, o sujeito de direito, propriamente dito, a pessoa natural, que é um sujeito de direito, a pessoa jurídica, que é outro sujeito de direito, podem ser empregadores. Ok? Agora vamos falar dos empregados. Quem é que pode ser empregado? Bom, óbvio,
é uma pessoa natural com capacidade civil. E aqui eu faço um parênteses para lembrá-los. Pessoa natural com capacidade civil é aquela que tem mais de 16 anos, porque ela já tem relativa capacidade civil. O menor de 16 anos, ele é totalmente incapaz. Então, esse só em casos excepcionais, né, que a lei, nem em casos excepcionais, a lei não permite que ele seja trabalhador, empregado. Ele, a partir de 14 anos, ele pode ser jovem aprendiz, a partir de 16 anos, aí sim, ele pode ser trabalhador empregado. Então, a pessoa natural com capacidade civil, seja relativa ou plena. O segundo requisito é que haja, que ele exerça a atividade pessoalmente. Ele tem que exercer a atividade laboral pessoalmente. Ele não pode mandar outro em seu lugar. Aí é um dos elementos que o diferem do autônomo, por exemplo. O autônomo pode ser contratado para fazer determinada coisa e esse autônomo repassar parte dessa atividade para uma outra pessoa. Você contrata um empreiteiro para fazer uma obra para você, por exemplo, um muro, não necessariamente ele vai ter que cavar o buraco, fazer o alicerce, colocar os tijolos. Não, ele pode ir lá, faz a medição e deixa lá o peão fazer a colocação dos tijolos ou o auxiliar de pedreiro fazer os procedimentos. E não descaracteriza, em hipótese alguma, a relação de autonomia. No caso do direito do trabalho, a atividade tem que ser exercida pessoalmente. Só para lembrá-los que o autônomo tem uma regulação também, né? Nós não vamos entrar na regulação do autônomo nesse momento. Nós temos, então, a pessoa natural com capacidade civil, nós temos, então, essa pessoa natural com capacidade civil que exerce a atividade pessoalmente, com continuidade. Por que continuidade? É aquela música do cotidiano que eu mostro sempre para vocês, quando tem a oportunidade, do Chico Buarque, que é sempre feito de um dia para o outro, sempre amanhã é a mesma coisa, e assim vai. É aquela rotina, né? A relação do trabalho ela é feita para durar. Então a presunção é que ela é feita como eterna enquanto dura. Pessoa natural com capacidade civil, exercido pessoalmente, mediante continuidade. Tem dois outros elementos que são importantíssimos. A remuneração, não existe trabalho de graça. Trabalho de graça é o trabalho voluntário, que é administrado de uma outra forma. E o trabalho tem uma hierarquia e subordinação. Então há uma vinculação entre aquele que presta o serviço e aquele que recebe o serviço de hierarquia e subordinação. Quando fala hierarquia e subordinação, eu estou falando que o empregador tem poderes em relação ao empregado de determinar que faça da forma que ele quer que faça determinadas situações. Isso não significa que ele seja o dono do mundo. Ele vai pedir para fazer aquilo dentro da atividade laborativa, dentro dos critérios do bem comum, do razoável. Eu não posso exercer uma atividade e falar, vai sentar lá no canto ou vai ajoelhar em caroço de milho porque você não fez o relatório que eu queria. Não é isso. Eu posso exigir do empregado aquilo que é razoável. Olha, eu quero um relatório. Eu preciso que você me preste contas dessa informação. Eu preciso que execute a tarefa da seguinte, dessa maneira. Eu quero que haja uma lógica desse sentido e não de uma outra forma, de uma forma diferenciada. Então, se você consegue conjugar essas 5 características, você tem a relação de vínculo trabalhista entre os dois. Ou seja, se é uma pessoa natural, com capacidade civil, que exerce atividade pessoalmente, mediante remuneração e continuidade, hierarquia e subordinação, claro, se você conjuga todas essas características numa única pessoa e essa pessoa presta serviço para uma outra com essas características, você cria o vínculo jurídico de trabalho. É o vínculo existente entre o trabalhador e o empregado. A partir da confirmação desse vínculo, que a gente tem a figura do contrato de trabalho, seja ele formal ou informal, mas o status é que interessa, né? Estando cumpridos esses requisitos, você tem uma relação de trabalho firmada. Tendo essa relação de trabalho firmada, esse trabalhador é um trabalhador empregado.
resumidamente, esse é o tópico. Um pouco mais adiante desenvolveremos outros tópicos sobre o assunto. Bom dia. Obrigado.